Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto. Durante esses quase 700 vídeos, hoje eu acho que é 682, algumas vezes eu fiquei sem saber por onde começar. Hoje é um dia desses, depois das notícias aí da busca e apreensão nas casas e escritórios e etc., do Mauro Cid pai, sim, o pai dele também se chama Mauro Cid, do Wassef, aquele advogado que está sempre metido em rolo, como eu estava escutando agora na Globo News, é um advogado que o menos que ele faz é advocacia, o mais que ele faz é estar metido em rolo, abrigou o Queiroz na casa dele oh meu Deus, e tá, puxa vida, tô esquecendo o nome da cidade famosa de São Paulo. Enfim, daqui a pouquinho se lembrar eu falo. E, e aí, quando perguntaram para ele, poxa, mas você ontem disse que não sabia onde estava o Queiroz e o Queiroz estava na tua casa e tal, não sei o que, não sei o que lá. Não sei como é que ele foi parar lá. Não sei, até brincava, né? Pô, de repente o cara entrou voando pela janela, porque segundo o Asif, não, eu não dei a chave, não sei como é que ele foi parar lá. O cara só vive metido em rolo, tá metido nesse rolo também, nós vamos ver aqui. E aí, assim, gente, é uma grande confusão, é uma grande atrapalhada, é uma grande operação Tabajara e, óbvio, é uma grande picaretagem típica dessa turma bolsonarista e de novo, eu vou continuar insistindo nisso porque é deplorável, deplorável o papel que militares cumpriram nesse tempo todo de Bolsonaro. A bem da verdade, e aí assim, desculpem aqueles que gostam dos militares. A bem da verdade, eles nunca cumpriram uma quadra muito bacana no Brasil. Nunca foi muito bacana o que eles fizeram no Brasil, e eu não estou falando só de 64 para cá, não. Mas enfim, tem gente que acha legal, né? Aliás, depois não posso esquecer de no final fazer um comentário. Hoje eu estive numa unidade militar e tenho um comentário a fazer. É impressionante o que o Bolsonaro conseguiu fazer com a imagem dos militares no Brasil, que, volto a repetir, na minha opinião, nunca foi das melhores, mas ele conseguiu piorar muito, né? E como esses militares entraram nessa, de cabeça, com coisas bizarras, ridículas, né? Que a boa parte deles é golpista, a gente já sabia, muito grave. Mas, além de tudo, são baixos, são pequenos, como eu digo aqui, são incultos, né? Aliás, o Mauro Cid pai, recentemente, até 2019, era o chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército Brasileiro. Meu Deus, o cara era chefe do Departamento de Educação e Cultura. E é este merda, que é um merda, além de tudo é um merda até para roubar. É um merda, nós vamos ver aqui, até para roubar é um merda. É um merda em todos os sentidos. Um cocôzão, assim. Desculpem a coisa escatológica, mas é que, assim, me faltam argumentos, mas foge, né? Esse tema aqui, esse assunto, foge muito de um padrão, vamos dizer assim. Então, como eu disse, tá o Mauro Cid pai, tá o Mauro Cid filho, tá o Ácido, tem outros militares metidos nessa história toda, só que o foco é Mauro Cid, pai e filho. Qual é a história? Coisas que a gente já suspeitava, mas agora, gente, a decisão do Alexandre de Moraes de autorizar a busca e apreensão tem 105 páginas com riqueza de detalhes.
Eu vi agora na Globo News, já tem Natuza Neri estava lá levantando vários trechos da decisão, citando provas robustas. E eu tô gravando agora, são 5 e pouco da tarde, ainda não assisti o Reinaldo Azevedo, que é às 6, mas o Reinaldo costuma ser mais minucioso ainda, ele também é desses caras que pega e lê as 105 páginas, vai ler as 105 páginas e vai ser minucioso, mas eu quis gravar logo, porque senão fica muito tarde depois, etc e tal. Então, com certeza, mais assunto vai surgir até segunda-feira, quando eu gravo outro vídeo. Mas a história é negociação de joias, aquelas joias recebidas por Bolsonaro, escondidas, retiradas do patrimônio público, joias recebidas de outras nações, de outros sheiks, presidentes, etc e tal, e que ele surrupia do patrimônio público, porque isso deveria ser patrimônio público, ele surrupia. Ele tem, eu já falei aqui, ele tem uma predileção por joia, porque, de novo, não passa no sistema bancário, né? E uma pergunta que eu já deixo de cara, ela tá lá na frente no meu roteiro aqui, mas eu já deixo de cara. Quantas joias mais foram surrupiadas e a gente nem sabe? E a gente nem sabe ainda. Porque, assim, a tara, ele tem uma verdadeira tara, por isso, deve ter muito mais joia roubada que a gente ainda não sabe. Então, essas joias estavam sendo negociadas nos Estados Unidos. O pai, o tal do Mauro Cid pai, vive nos Estados Unidos porque até o início desse ano ele era o chefe da Apex. A Apex é uma agência de comércio exterior, que fica nos Estados Unidos, em Miami, salvo engano meu. E a informação que eu chequei agora é que o Lula exonerou ele no início do governo. Eu espero que isso tenha acontecido, que ele não seja ainda um representante do governo brasileiro nos Estados Unidos. E aí eles vendiam, negociavam isso. A Polícia Federal estima que foram negociados em torno de R$1 milhão nessas negociações. Coisa de camelô, né? Camelô, sai vendendo joia e tal, não sei o quê. A farda tem vários memes, a farda do Mauro Cid, na verdade, seriam aqueles coletes desses caras que ficam na rua Uruguaiana aqui no Rio de Janeiro, ficam em São Paulo, enfim, nas grandes cidades, com aqueles coletes dizendo compro ouro, vendo ouro e tal, não sei o quê. O Alexandre de Moraes, nessa sua decisão de 105 páginas, um trecho diz que o desvio de presentes para negociação ocorreu por ordem do Bolsonaro. A situação do Bolsonaro é grave. É grave. Em algum momento já estão cercando, né? Tá claro isso. Em algum momento vão chegar nele de forma contundente. O que vai acontecer? Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Gente, as joias foram levadas, estas joias que o Mauro Cid pai, estava negociando nos Estados Unidos, elas foram levadas no avião da presidência da República quando o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. Ele levou. Então, no governo Bolsonaro, o avião presidencial serviu para levar 39 quilos de cocaína para a Espanha. O cara está preso até hoje lá, o sargento, e vai ficar lá na Espanha, não vai ter moleza. E levou essas joias roubadas, o termo é esse, o Bolsonaro roubou essas joias do patrimônio público da União, levou no avião da presidência da República para ficar fazendo negociata nos Estados Unidos usando seus asseclas. Que assim, ele, aspas, não bota a mão em nada. Fica tudo na mão desses caras para que eles paguem o pato, se pegos e como foram pegos. Volto a repetir, imaginem se Bolsonaro tivesse sido reeleito, a gente não saberia de nada disso, com certeza. Como também tem muita gente dizendo, eu já falei aqui, são camelôs de farda, e não só o Mauro Cid Filho, mas todos os milicos metidos nisso. Tem trechos de mensagens, faz parte também
daquelas mensagens que ficaram lá na lixeira que o Mauro Cid não apagou. Tem trechos dizendo em que ele diz que o dinheiro vivo, 25 mil reais ou dólares, agora fiquei na dúvida, deveriam ser entregues na mão de Bolsonaro. Tem uma outra frase muito significativa. Tá tudo meio fora de hora aqui, gente, porque foi o que eu fui pegando, tá? Tem outra frase bem significativa, que um desses pilantras fala para outro pilantra. Assim, gente, a gente tem que tomar cuidado. Uma joia já sumiu com a dona Michele. E aí, curioso, é que assim que surgiu esse negócio de joias, o Bolsonaro e a Michele disseram que nunca tinham ouvido falar disso, que souberam pela imprensa e que era tudo mentira. Os caras já pegavam joia, já recebiam joia, já escondiam joia, já levavam joia para os Estados Unidos, já não sei o que, há um tempão. Volto a perguntar, quantas joias foram surrupiadas? A gente não sabe. A gente sabe dessas. Nesse momento, a imprensa está tendo um trabalho também do diabo. Nesse momento, são 4 grupos de joias que foram identificadas. Algumas eles foram obrigados a devolver, né? Aquele negócio do colar e tal, porque estavam sendo pegos, eles iam levar do mesmo jeito. Só que aí foram pegos e tiveram que devolver. Então, eles não conseguiram vender todas que eles queriam vender. Aí, gente, tem as bizarrices e, inclusive, como eu disse lá no início, são ladrões de merda, além de tudo, porque, além de tudo, tem toda a incompetência que, volto a dizer, me preocupa, porque assim, essa incompetência perpassa o Exército brasileiro, as Forças Armadas, mas especialmente o Exército, e militares que estão aí no governo Lula, porque tem que estar, tem militar no governo, né? De novo, espero que o Lula tire militar de onde puder tirar. Só que em alguns lugares não tem como tirar. Por exemplo, do Exército. Hoje tem lá um mané qualquer, que é mané, tudo mané, tem um mané qualquer lá no Departamento de Educação e Cultura que o Mauro Cid Pai era diretor. Hoje tem um mané lá qualquer. E provavelmente fazendo besteira, sinceramente, provavelmente fazendo merda. Então, uma das bizarrices, uma das provas que a justiça mostrou que o pai do Mauro Cid estava envolvido é que o Mauro Cid tem lá uma troca de mensagens e o Mauro Cid diz para ele: pai, fotografa aí a joia, é uma caixa que tinha uma palmeirinha, uma árvorezinha, uma palmeira, que depois inclusive descobriram que essa joia valia muito pouco, porque ela tinha muito latão. Ainda tem isso, além de tudo, os sheiks lá, os príncipes, deram coisas que pareciam muito mais valiosas e que eram menos valiosas. Bem feito, né? Para otário tem que ser assim mesmo. E aí o pai vai fazer a foto, e quando faz a foto, não percebe que a caixa tinha um vidro, e não percebe que o seu reflexo apareceu na foto. Então a Polícia Federal olhou e falou: peraí, vamos ver quem é esse cara aqui. É o Mauro Cid Pai! Ai, meu Deus do céu. Outra, o Mauro Cid, filho, vendeu um Rolex. Só que aí esse Rolex foi um daqueles que saiu na imprensa e tal, não sei o que lá. E aí o TCU vendeu por 68 mil dólares. Aí o TCU identificou que 68 ou 61, agora fiquei na dúvida. Enfim, vendeu. E aí o TCU disse assim: olha só, tem que devolver, porque é isso, seu Rolex não podia estar no acervo privado do Bolsonaro, não, tem que devolver o Rolex. Aí, Operação Tabajara, eles saíram e o tal do Assef vai e recompra o Rolex, segundo todas as informações dos jornalistas, pagando mais caro. Vendeu. Aí o TCU tem que devolver, corre! Compra de novo o Rolex, aí pagaram mais caro. Caraca, gente, o que é isso? Estas pessoas mandavam no Brasil. Então, assim, de novo, são pilantras, são ladrões,
mas além de tudo são absolutamente incompetentes, são absolutamente bizonhos, são ridículos. E essa turma mandava no Brasil inteiro. Aí vem a pergunta, né? Com tudo isso, óbvio, tá ali grudado no Bolsonaro. Aliás, está me faltando um negócio aqui, eu tenho que achar. Ih, meu Deus. Eu não tinha anotado, ainda bem que eu lembrei. A Polícia Federal vai convocar a Michele Bolsonaro para depor sobre isso tudo aqui. Tá? Então, assim, estava aqui em cima, que eu não vi. A Polícia Federal vai convocar a Michele. Tomara que seja rápido. E claro que é outra enganadora. Michele é uma enganadora. Das piores. Talvez ela seja mais perigosa que o Bolsonaro. Porque ela tem aquele jeitinho, né? Falando assim e tal. Ela é um perigo. Essa mulher é um perigo. Mas aí vem a pergunta, por que o Bolsonaro não foi preso? Porque isso aqui, o próprio, né, como eu falei aqui, o Alexandre de Moraes diz que Bolsonaro é que liderou essa história toda e tal, não sei o que lá, por que ele não foi preso? Lembrando que no Paquistão, recente, isso é coisa de tem 10 dias, 15 no máximo, no Paquistão, o ex-primeiro-ministro, o mais recente agora, que saiu em 2022, foi preso exatamente por vender presentes recebidos de autoridades de outros países. Exatamente isso. Foi preso no Paquistão. Bolsonaro, por enquanto, nada. Mas vai chegar a hora dele. Eu não tenho dúvida disso. Aí, deixa eu só fazer um comentário. Hoje, nós visitamos a Fortaleza São João, que fica ali na UCA, que é bem interessante, é bem bacana. Você faz um passeio, tem vistas maravilhosas da Baía de Guanabara, de Niterói, bem legal o passeio. E aí é o seguinte, você tem que mandar um e-mail para lá, é de graça, você tem que mandar um e-mail para lá com uma semana de antecedência. O soldado que nos guiou lá diz isso, eles fazem uma rápida verificação de quem é você e tal, não sei o quê. E aí você está lá já, ou seja, você está agendado. A gente foi lá hoje, 9 horas da manhã. É aquela coisa de milico. Um outro casal que ia chegar, o limite, né, a tolerância máxima era de 10 minutos, quando deu 9 e 10, saímos e o casal não foi, e depois quando a gente saiu de volta, a gente soube que o casal apareceu, mas aí chegou atrasado, perdeu, não vai. É aquela coisa milica, né? Mas enfim, mas o passeio é legal, vale a pena. Mas o curioso é que é o seguinte, aí a gente chegou e o rapaz disse isso pra gente, olha só, nós estamos esperando mais um casal e como tem 10 minutos de tolerância, então a gente só vai sair 9 e 10, não vai sair antes de 9 e 10. Vocês querem esperar do lado de fora ou do lado de dentro? Eu falei assim, eu prefiro esperar do lado de fora. Fico aqui já vendo a paisagem bonita ali da Urca e tal, não sei o quê. Aí, assim, foi super educado, mas ele falou assim, olha só, se vocês quiserem entrar, entra e fica aqui do lado de dentro esperando. Mas se quiserem ficar do lado de fora, tem que ficar lá daquela placa, era assim uns 50 metros de distância ou mais. Tem que ficar lá daquela placa para lá, não pode ficar aqui não. E aí, gente, porque é área militar, é de segurança, tá, aquela coisa. Que é um forte apenas, não é nem uma área militar, assim, não tem ali dentro não tem tanque, não tem grandes armamentos, não tem nada disso. Mas enfim, aí eu fiquei lembrando dos acampamentos nas portas dos quartéis generais, aí sim, coisa muito séria. A gente acabou entrando. Então tá, então se eu tenho que ficar lá na casa do caramba, eu prefiro entrar. O curioso é isso, né? Como de praxe, e até um exagero nesse caso, os caras não deixam você ficar ali, não. Você tem que ficar lá em longe, ou, já que está credenciado, entrar. E eles toleraram todos aqueles acampamentos golpistas, terroristas, e toleraram porque são cúmplices. Não foi só uma questão assim, deixa eles ali, não. Cumplicidade. Tem que responder por isso um dia. Bom final de semana, até segunda-feira. Se acontecer alguma coisa muito bombástica no final de semana, eu volto por aqui. Tchau, tchau.